Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Dev2Cruz e hoje a gente vai fazer um tutorial bem rápido, bem prático, porém muito importante, que é como a gente inicia os nossos projetos Node.js, a melhor forma da gente inicializar eles. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, bora para a tela. Então aqui na minha tela, desktop, eu vou abrir um terminal, vou dar um cd desktop e vou criar uma pasta que é Node Start. Vou navegar para Node Start e vou dar um yarn init e a flag yp. Agora a gente vai abrir a nossa pasta com um VS Code. E aqui a gente já pode ver que já tem um package.json. As flags yp significa que ele vai skipar todas as perguntas, dando um yes em todas elas. E o P significa private true, significa que ele não vai listar nosso projeto no NPM, tá? Então, sempre inicia dessa forma yp para não ter muito mistério aí na hora de iniciar. Então, agora a gente vai iniciar. Vou encerrar o meu terminal aqui e vou abrir um terminal no Node, no VS Code. E agora a gente vai iniciar com o TypeScript, tá? Então, a gente vai adicionar o TypeScript ao nosso projeto. E a gente vai adicionar o TypesNode para não dar conflito aí com o TypeScript, tá? A gente vai instalar também no nosso projeto TSNode, porque o Node ele não entende TypeScript nativamente, então a gente precisa de um tradutor de TypeScript para JavaScript para a gente conseguir rodar o TypeScript em modo de desenvolvimento, tá? Então a gente precisa do TSNode para isso. Agora a gente vai criar um arquivo tsconfig.json e dentro desse arquivo a gente coloca as seguintes opções. Aqui tira. Esse aqui é o padrão que eu sempre faço, tá? Mas se vocês quiserem saber um pouco mais do que cada um faz, é só deixar o mouse aqui, clicar aqui, que ele vai abrir uma página que explica certinho o que cada um deles faz, tá? Então pode configurar aí de acordo com a preferência de cada um o TypeScript, mas eu inicio sempre dessa forma aqui. Então agora a gente vai instalar o slint e o pretty, e eu inicio sempre com o slint config universe, que poupa a gente aí de configurar o slint e o pretty, tá? Então a gente não precisa fazer muita coisa, é só inicializar essas bibliotecas aí, slint config universe, slint, pretty, TypeScript, slint e slint plugin, para não ter conflito com o TypeScript, e TypeScript slint parser, tá? Então é só Ctrl+C, Ctrl+V nessas bibliotecas. E a gente precisa fazer uma alteração no nosso package.json. No slint config, vou botar uma vírgula aqui, a gente precisa inserir o extends universe node. Slint config extend universe node. E a gente vai criar um arquivo slint.js e a gente vai exportar um módulo dentro dele. Então o package.json e o slint.js estão configurados de acordo com o slint da forma que a gente precisa. Agora a gente vai instalar algumas bibliotecas aqui que são fundamentais no nosso projeto. Eu sempre inicio instalando essas 5 bibliotecas, tá? O Express é o nosso framework de criar rotas, tá? Então ele faz o trabalho duro aí na criação de rotas pra gente. O Morgan, ele é um formatador de log, então a gente consegue setar alguns presets aí pra gente ver no nosso log, e eu deixo sempre como dev, a gente vai ver mais pra frente no código como isso funciona. O COS, basicamente, ele define a permissão para acessar a nossa API, tá? Então, normalmente em desenvolvimento eu deixo livre para todo mundo acessar e a gente vai ver como que isso fica lá no nosso código. O .env é para a gente setar as nossas variáveis de ambiente em desenvolvimento. E o Mongoose é um modelador de banco de dados MongoDB
para Node, tá? Então, como eu estou usando muito o MongoDB nos meus projetos, eu sempre inicializo utilizando o Mongoose. Mas caso você não utilize o MongoDB, é dispensável o Mongoose, tá? Então aqui a gente já instalou e agora a gente precisa instalar algumas tipagens, algumas bibliotecas para não dar conflito com o nosso TypeScript. Então o Express, o Morgan e o Chorus, eles precisam de uma biblioteca para não conflitar com o TypeScript, tá? Então a gente instala elas em desenvolvimento. Agora a gente vai criar as nossas pastas. Eu crio sempre uma src. Dentro da src eu crio o meu index.ts e crio mais 3 pastas, roots, middle e database. Basicamente, o roots vai ser as nossas rotas, middle vai ser as nossas funções middle e o database vai ser o nosso setup de banco de dados. Tá? Então eu sempre crio inicialmente essas 3 pastas aqui dentro do src fora o index. E agora aqui no root do nosso projeto, criar um arquivo .env, que vai ser onde a gente vai setar as nossas variáveis de ambiente, tá? E agora, para a gente não precisar ficar inicializando o nosso projeto o tempo todo, a gente vai instalar o Nodemon em desenvolvimento. O Nodemon, basicamente, quando a gente faz uma alteração no nosso código, a gente não precisa sair e entrar de novo, ele reinicia o código automaticamente. E a gente vai inserir aqui no package.json alguns scripts aqui para inicializar o nosso projeto. Opa. Ok? Então, o nosso script start, ele vai dar um node start na nossa pasta que vai estar com o JavaScript já compilado de TypeScript para JavaScript. É importante você dar um start depois que você builda o seu projeto para ver se está tudo funcionando certinho em JavaScript, tá? O nosso dev, o yarn dev, ele vai dar um nodemon e vai executar o tsnode para ler o nosso arquivo TypeScript no nosso index, tá? Que é o nosso arquivo de entrada. Basicamente é isso aqui que esse script faz. E o nosso build, ele compila o TypeScript em JavaScript e vai colocar dentro de uma pasta build que a gente setou, na pasta dish, perdão, que a gente setou aqui no testconfig.json. Então é isso que esses scripts fazem. Agora a gente vai começar a trabalhar no nosso index.tsx. Então a gente precisa importar antes de qualquer coisa o nosso .env, tá? Então a gente vai importar tudo como .env de .env. E a gente precisa dar um .env, .env.config, para ele funcionar certinho da forma que tem que funcionar. Agora a gente precisa importar o Express. Nossa, Express. A gente vai importar o Morgan. E a gente vai importar o Chorus. Agora a gente vai criar o nosso app, que vai ser um Express, função Express. E do nosso app a gente vai criar, a gente vai fazer tudo o que a gente vai utilizar aqui agora. Então a gente vai dar um app.use express.json para transformar o body, todos os bodies que chegarem para a gente vai transformar em JSON. A gente vai dar um app.use Morgan dev para a gente vai ver daqui a pouquinho como que isso aqui vai funcionar, esse log aqui para a gente, ele vai mudar esse log e a gente vai utilizar o Chorus. Eu vou botar lá em cima. Basicamente é isso. Agora a gente vai dar um app listing. A gente vai colocar na porta 3000.
e vai dar um console log para a gente ver isso aqui funcionando. Servidor on na porta 3000. Então é isso. Agora a gente vai dar um yarn dev para a gente ver se está tudo funcionando direitinho. Então já está tudo funcionando direitinho. Servidor on na porta 3000. Agora a gente criou uma rota aqui para a gente simular uma chamada à nossa API. Então a gente vai importar vamos importar o route do Express. A gente vai importar um router, basicamente é uma instância, e a gente vai route igual, colocar route igual a router, e vamos exportar o route. E aqui a gente vai criar uma rota aqui, get qualquer, só para a gente ver funcionando. Que retorna uma função que recebe rec e res. E a gente vai no return res.status.send. E aí, beleza? Então a gente vai retornar isso na nossa rota get inicial. E agora a gente vai colocar essa rota lá no nosso arquivo de entrada, que vai ser, aqui eu vou botar alf, né? Port alf from routes alf. Então a gente vai usar isso aqui para a gente ver isso aqui funcionando. Então abrir o nosso Insomnia aqui e vou dar um get. E aí a gente consegue ver aqui, ó, no log como que funciona. Então deu um get, voltou o status, o tempo que demorou para fazer essa requisição. Essa é a forma que eu inicio meus projetos, a forma que poupa mais tempo, a forma mais eficaz, na minha opinião, para mim. Claro que pode ter algumas diferenças, né, de acordo com o seu banco de dados, de acordo com algumas opções que você pode fazer. Mas essa aqui é uma forma bem bacana de iniciar um projeto Node. Então, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se eu ajudei, deixa o like, deixa um comentário aí. Se vocês fazem alguma coisa diferente, sei lá, me dá uma ideia de alguma coisa diferente. E é isso. Valeu!